Me chama muito a atenção um fato em especial. O ministro Luiz Fux, por ocasião do recebimento da denúncia, falou uma frase que ficou marcada: quem fez 9 delações não fez delação nenhuma. Então, o único elemento que existe hoje a sustentar toda a peça acusatória é a delação única do Mauro Cid. Ele é o único delator. O Mauro Cid prestou tantos depoimentos e fez tantas delações diferentes entre si que a credibilidade do que ele fala é próxima de zero, né? E eu estou falando isso não do ponto de vista do ouvinte, mas do ponto de vista do processo. Alguém que dá tantas versões diferentes para os mesmos fatos e que se esqueceu, por exemplo, quando foi delatar de um pequeno detalhe, como o fato de ter recebido dinheiro e depois lembrou. Ora, e aí ontem foi desmentido por absolutamente todos os que depuseram, e pelas testemunhas, inclusive. Então, assim, essa delação, ela por si só não se sustenta de pé. Se a delação, que é o fundamento da denúncia, não se sustenta de pé, a denúncia vai por água abaixo, não há como esse processo prosseguir. E você usou uma expressão, Marcos, ao me perguntar, você usou a expressão trama golpista. Eu acho que hoje está muito claro para todo o Brasil que nunca houve uma trama e muito menos uma trama golpista. Não houve nenhuma possibilidade de que houvesse golpe, porque as pessoas não queriam isso. Essas pessoas todas que estão envolvidas no processo e que figuram como réus lá no processo, nenhuma delas queria golpe, pensou em golpe, falou em golpe. Nada disso foi conversado, de modo que não se sustenta nem a palavra trama, que foi essa expressão ela foi cunhada pelo jornalismo brasileiro, né? Não se sustenta nem a palavra trama e nem o golpismo. Então, para mim, está tudo muito claro. E ontem o brasileiro teve a oportunidade de assistir a todos os depoentes e formar a sua própria convicção sobre isso tudo. Deputado, a gente acabou de conversar com o advogado Jeffrey Chiquini, né? Ele que é advogado de um dos réus do 8 de janeiro. Ele foi enfático ao dizer que isso tudo foi criado para prender Bolsonaro, que o principal objetivo é prender Bolsonaro. Então, tudo isso que a gente que estamos assistindo, que está acontecendo, é para um fim que já existe. Qual a leitura que o senhor faz? A leitura que eu faço é que o presidente Bolsonaro é a maior liderança política do Brasil em muitos anos, né? Há muitos anos não surgiu uma liderança como ele, uma liderança que arrasta multidões, uma liderança que forma outros líderes ao redor do Brasil, que não quer para si o holofote exclusivamente, que não quer para si o protagonismo de maneira exclusiva, que forma outras lideranças ao redor do Brasil e que fez nascer a direita brasileira, ou renascer a direita brasileira. Ele é um homem decente, ele é um homem simples, ele é um homem que fala ao povo brasileiro e o povo dá ouvidos à voz dele, e o que me parece é que tudo isso fez com que ele se tornasse uma espécie de inimigo do sistema brasileiro. E por sistema eu estou falando do estamento político burocrático brasileiro. Ao se tornar inimigo, obviamente, ele se tornou perseguido politicamente no Brasil. E um dos instrumentos que essa perseguição tem é também uma perseguição judicial que se faz contra ele. Basta ver o número de inquéritos que ele respondeu, que se abriram, né, que foram abertos contra ele, inquérito por causa de perturbação de baleia, importunação de baleia, inquérito por causa do cartão de vacina, inquérito por conta de um monte de coisa. Ele foi acusado de ter levado os móveis da casa onde ele morava, do Palácio da Alvorada, e depois descobriu-se que os móveis estavam lá. Todos os inquéritos foram encerrados, mas isso vai mostrando para o brasileiro a perseguição que se faz contra ele. E me parece, diante do depoimento dele mesmo ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, que está muito claro para todo o Brasil que não houve crime nenhum cometido por ele, não houve sequer tentativa de crime de qualquer espécie pelo presidente Bolsonaro. Então, me parece que o sistema quer ele fora do jogo político,
e tem trabalhado para isso. Vou citar um outro exemplo aqui, que é a inelegibilidade dele, né? Ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e porque fez um comício. Será que essas são causas justas para manter o ex-presidente mais popular que o Brasil tem inelegível? Na minha opinião, não é justo, mas isso tudo revela a perseguição a que Bolsonaro está sujeito, e não só Bolsonaro, né? Ele é o mais perseguido porque ele é a maior liderança, mas nós temos outras lideranças de direita que sofrem a mesma perseguição, infelizmente. Agora, se a justiça for feita e se o processo for julgado de acordo com as provas que existem nos autos, eu não tenho dúvida que o resultado será a absolvição, né? A gente tem aí uma delação que são só alegações. Alegações não comprovadas e nada em um processo são absolutamente a mesma coisa. De modo que o que se tem hoje contra o presidente Bolsonaro é um nada jurídico. Eu até fiz uma postagem ontem que o que parece, né, isso tudo o que está acontecendo, faz a gente acreditar que o Bolsonaro não está sendo julgado pelo que ele fez ou que ele deixou de fazer. Ele está sendo julgado pelas palavras que ele proferiu que eventualmente ofenderam alguém. Mas isso não é motivo também de cadeia, isso não é tentativa de golpe. E se a justiça for feita, eu repito, o final desse processo, o desfecho desse processo vai ser a absolvição do presidente Bolsonaro e de todas essas pessoas hoje que estão lá no banco dos réus respondendo criminalmente, com base, repito, em uma única delação premiada que, a meu ver, são só alegações sem nenhuma comprovação.